E aí, rapaziada, tudo bom? Nesse vídeo eu vou mostrar o passo a passo de como montar um quadro de distribuição monofásico 220 volts, dimensionar os componentes dos circuitos desse quadro e esclarecer alguns pontos importantes. Isso mesmo, eu não esqueci de vocês que são atendidos por 220 volts. Quando digo 220 é entre fase e neutro, não confundam com 220 fase e fase. Pesquisei aqui e vi que tem muitas cidades atendidas por 220 volts. Goiânia, Brasília, Maceió, Florianópolis, Santos, Palmas, para minha surpresa, Uberlândia. Eu sou de Minas e não sabia disso. Enfim, são muitas cidades no Brasil atendidas por essa voltagem. Antes de começarmos, é sempre bom lembrar, trabalhe com circuitos desenergizados. Segurança em primeiro lugar, sempre. Dito isso, vamos lá. O primeiro ponto importante que ajuda demais o eletricista e a qualidade da instalação é usar eletrodutos de pelo menos 1 polegada. Eletrodutos de 3/4 é uma luta para passar cabos de seção maior, então já fica a dica. Nesse quadro teremos um trilho DIN para os componentes de proteção e 2 barramentos, o da direita para os cabos do neutro e o da esquerda para os cabos de proteção, que é o terra. Os cabos que vêm do medidor da concessionária têm 10 mm de seção, compostos por fase na cor preta, o neutro azul e o terra verde. Cabos de 10 mm a 2 condutores carregados embutidos em alvenaria conduzem até 57 amperes, conforme tabela 36, coluna B1 da NBR 5410. Então usaremos um disjuntor geral de 50 amperes para proteção dos cabos. Se você acha que se deu mal por morar numa cidade atendida por essa voltagem, fico feliz em dizer que você está enganado. É uma bênção disfarçada. Vocês economizam muito em componentes de proteção, cabos, eletrodutos, conectores e até no próprio quadro. Para vocês terem uma noção, 50 amperes a 220 volts são 11.000 watts para dimensionarmos os circuitos. Isso é muita coisa. Se fosse a mesma situação a 127 volts, teríamos somente 6.350 watts. Para ser equivalente, uma instalação de 127 teria que ser no mínimo bifásica, para comparar com essa de 220 volts monofásica. Teremos 6 circuitos, e como aqui é Brasil e é bem quente, começo com o circuito do ar-condicionado, que tem 12.000 BTUs. O disjuntor de proteção seria de 16 amperes curva C. Essa curva C tolera corrente instantânea de 5 a 10 vezes a corrente nominal. Disjuntores com essa curva de atuação são usados em equipamentos com motor de indução. Para o motor sair da inércia, ele demanda uma corrente muito alta da rede, a famosa corrente de partida. A seção dos cabos será de 2,5. Pessoal, eu sei que é tentador usar cabos de 1,5 nos circuitos de força atendidos por 220 volts, mas a norma não faz essa distinção de tensão. Tomadas é no mínimo 2,5, tanto para 127 quanto para 220 volts. Comenta aí, vocês que moram nesses lugares, os cabos das tomadas da casa de vocês são de quantos milímetros? Já ouvi falar até que tem gente que usa cabos de caixa de som nas tomadas, é mole? Circuito do chuveiro. Esse chuveiro é de 5.500 watts, que em 220 volts na posição inverno consome 25 amperes da rede. Usaremos um disjuntor de 32 amperes, curva B, que tolera de 3 a 5 vezes a corrente nominal. Essa curva é usada para equipamentos resistivos. E o cabo seria um de 4 milímetros. Fica a dica para vocês, passou de 30 amperes, usem cabos de 6 milímetros. Aí vem a pergunta, dá para ter 2 chuveiros numa instalação monofásica 220 volts? Até dá, mas devemos nos atentar à potência máxima que a instalação suporta, que é de 11.000 watts, como acabamos de ver. Então, se for colocar 2 chuveiros, recomendo que não tenham potência maior do que 4.600 watts cada um. Disjuntor de 10 amperes curva B para iluminação, cabos de 1,5. Disjuntor de 16 amperes curva B para uma tomada de atendimento dedicada a um equipamento com corrente maior do que 10 amperes. É a famosa tomada de 20 amperes. Acho até difícil existir um equipamento que consome mais de 10 amperes em 220 volts além do chuveiro. E os cabos serão de 2,5 também. Disjuntor de 20 amperes curva C para tomadas de uso geral da cozinha e da lavanderia. Usei essa capacidade maior e essa curva porque os equipamentos da cozinha e da lavanderia geralmente têm potência maior e a maioria tem motor de indução. Por fim, um disjuntor de 16 amperes curva B para as tomadas de uso geral do restante da casa. Além do disjuntor de 50 amperes, teremos mais 2 componentes de proteção geral. Um deles é o DPS para proteção dos equipamentos contra sobretensão na rede.
vai ser um só mesmo e vai ser para fase. O neutro não vai ter e vocês vão entender o porquê. Esse DPS é de classe 2, que é instalado no quadro de distribuição, 275 volts, no mínimo 1,1 vez a tensão entre fase e neutro definido pela norma. Não usem o de 175 volts, tá, pessoal? Ele não vai dar certo aí, tem que ser o de 275 mesmo. E 20 kA, que é indicado para residências em áreas urbanas. Se você mora em uma área rural, use DPS de no mínimo 40 kA. Isso é necessário porque na zona rural a sobretensão por descargas atmosféricas geralmente é maior. O outro componente é um IDR bipolar para detecção de corrente de fuga e proteção das pessoas contra choques, principalmente em áreas molhadas ou que possam ser molhadas. Ele é de classe A, que é usado em corrente alternada, 63 A de corrente nominal e sensibilidade de 30 mA de corrente de fuga, que é o mais usual. Recentemente eu fiz um vídeo a respeito da posição do DPS em relação ao IDR. Sempre instale o DPS antes do IDR, ou seja, a montante. Eu vou deixar esse vídeo na tela final desse vídeo aqui para vocês verem depois. Bom, e por que eu não vou usar um DPS para o neutro? No item 63522 da norma, informa que deve haver um DPS para o neutro em 3 possibilidades de esquema de aterramento. TT e IT, que não é o nosso caso, e linha que entra na edificação já em esquema TNS. Ou seja, mesmo que o neutro esteja aterrado, se ele entrou na edificação separado do cabo de proteção, então há necessidade sim de DPS para o neutro. Eu não me contentei só com o item da norma. Eu dei uma olhada no site de alguns fabricantes de DPS e vi em um deles a informação de que não é necessário colocar o DPS da marca deles no neutro se o quadro de distribuição que ele foi instalado estiver a 10 metros do BEP ou do último ponto onde o neutro tenha sido aterrado. Tem um vídeo meu que eu recebi muitos comentários de que no esquema TNS não precisava de DPS para o neutro. Mas vocês viram que tanto a norma quanto os fabricantes demandam sim o uso em determinadas circunstâncias. Para contornar toda essa situação, basta aí que potencializar o neutro no cabo de proteção aí no próprio quadro mesmo, usando o próprio barramento do terra ou com o conector split bolt. Fazendo isso, você não vai ficar em desacordo com a norma, vai economizar na compra de mais um DPS, vai ganhar espaço no quadro de distribuição e o melhor, não tem necessidade de manutenção, colocou, está protegido para sempre. Bom, vamos para a ligação dos cabos. O terra vai ser ligado diretamente no barramento, mas antes nós vamos usar um terminal tubular na extremidade desse cabo. Isso é necessário pois o cabo será fixado em contato direto com o parafuso do borne do barramento. E sem o terminal, o parafuso fere os filamentos do cabo. Se for fio rígido, não precisa, mas quem usa fio rígido hoje em dia, né? O neutro será ligado no IDR. Uma observação, o borne correspondente ao neutro no IDR tem a letra N, isso facilita a identificação. A fase passa primeiro pelo disjuntor geral e será ligada no DPS e jampeada para o IDR. Para fazer esse jump, você pode usar um pedaço de cabo desde que ele tenha a mesma seção dos cabos de alimentação principal, que no nosso caso é 10 mm. No borne onde serão ligados os dois cabos é necessária a compressão de um terminal tubular duplo. Caso queira usar um barramento ao invés de cabos, será necessário um com 4 terminais e vai ter que cortar o terminal que seria ligado no borne destinado ao neutro no IDR. No nosso caso, nós vamos usar cabo mesmo. O cabo que vai no outro borne do DPS deve ser ligado no barramento do terra e deve ser de no mínimo 4 mm de seção e não pode ter mais do que 50 cm de comprimento. Isso é definido pela norma no item 63529. O neutro, após passar pelo IDR, será ligado no barramento dele, lembrando que ainda deve ser um cabo de 10 mm. E a fase será ligada nos disjuntores por um barramento do tipo pente de 63 ou 80 A e 8 terminais. Esse barramento vai fazer a distribuição dessa fase nos disjuntores. Para quem não conhece, pessoal, o barramento é simplesmente um condutor. Coloque os disjuntores e fixe o barramento. Use isolador nesse terminal que não foi usado, ele não pode ficar aí de fora sem proteção. O quadro está montado, basta distribuir os cabos dos circuitos. Os de 4 mm do chuveiro, se possível, levem os cabos do chuveiro sem compartilhar o eletroduto com outros cabos. Isso ajuda muito, pois não precisaremos considerar o fator de grupamento de cabos para cálculo e dimensionamento desses condutores. Os de 2,5 do circuito de tomadas de uso geral da cozinha e da lavanderia. Pessoal, eu usei o circuito exclusivo para cozinha e lavanderia porque é a exigência da norma, consta no item 9532. De 2,5 da tomada de 20 A. Nesse caso é ideal compartilhar esse mesmo eletroduto aí, porque o destino desses cabos é o mesmo, né, que é a cozinha e a lavanderia.
de 2,5 para o ar-condicionado, de 2,5 das tomadas de uso geral do restante da casa e de 1,5 para a iluminação, que não possui cabo de proteção. Bom, finalizamos a montagem do quadro e a distribuição dos cabos, pessoal. Se você for novo na área elétrica ou for novo aqui no canal, tem um vídeo que eu explico detalhadamente a elétrica básica, a elétrica para iniciantes. Vou deixar aqui na tela final. Valeu, pessoal, até mais.